Oi, gente, que bom estar com vocês aqui. Estou muito bem acompanhada hoje com a minha gatinha Estrela aqui, ó, roubando a cena outra vez. Ela quer assistir a aula, vou deixar. E nós vamos estudar as sessões 135 a 136, Doutrina e Convênios. Ele selou o seu testemunho e as suas obras com seu próprio sangue. Gente, eu imagino que vocês devem ter sentido o mesmo espírito que eu senti ao estudar e ao ponderar sobre essas sessões. Que sessões! E claro, eu vou me deter muito mais na sessão 135 e eu decidi simplesmente contar as minhas sensações, falar sobre essa sessão e dizer para vocês da minha gratidão pelo profeta Joseph, por tudo que ele fez, por tudo que ele é, por ser esse profeta da restauração, que mudou a sua vida, que mudou a minha vida. Como eu sou grata por esse evangelho, como eu sou grata por ser membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E quando nós pensamos no contexto, eu fico me colocando no lugar e eu imagino que realmente não foi nada fácil para os santos, assim como não foi fácil para o profeta, para o coro dos 12, para todos os líderes da igreja e membros também. Nós precisamos lembrar que eles já haviam sentido na pele toda a perseguição que aconteceu no Missouri. Eles já haviam sido expulsos, perdido suas propriedades, muitos já haviam sido mortos, perseguidos. Eu fico tentando me colocar no lugar deles e eu não posso imaginar como seria viver isso. E aí, de repente, com muito sacrifício, eles conseguem se estabelecer em Nauvoo, né, aquela cidade bela. Eles fazem uma cidade modelo para todos os Estados Unidos na época. Mas, novamente, a gente vê como muitos não estavam preparados, nem membros da igreja, nem não membros da igreja. E aconteceu nesse período aí muitas dissensões, muitas discórdias internas e externas. Era muito difícil para muitos ministros que não eram membros e às vezes até para alguns membros entenderem as revelações, as doutrinas ensinadas por Joseph. A gente precisa lembrar que havia sido revelado sobre a questão do casamento plural, assim como o casamento eterno, o selamento para a eternidade, o batismo pelos mortos, e muitas das doutrinas cristãs da época, das igrejas, acreditavam simplesmente que ou você seguia a Cristo agora, ou você ia para o inferno depois. Então, quando Joseph trouxe a doutrina de batismo pelos mortos, que você continua a aprender, que você vai para o paraíso ou prisão, né, a ressurreição para todos, muitas dessas doutrinas causaram muita confusão, eles não estavam preparados para isso. E muitos membros presos também às suas tradições. Então a gente vê aí muitas dissensões. A gente vê também alguns apóstatas, como Thomas B. Marsh, né, que vai acusar Joseph de associação com os indígenas. E a gente sabe que a igreja sempre respeitou muito os índios, né? Nós temos uma história com eles. E mais adiante a gente vai ver também John C. Bennett, que é aquele, né, que se tornou um político local e que também apostatou do evangelho. E ele também vai inventar mentiras a respeito das doutrinas da igreja, ele vai fomentar os jornais, a imprensa contra a igreja, contra os santos, e isso começa a levantar turbas, né? Começa a levantar uma nova perseguição. E é nesse cenário de perseguição, é nesse cenário de apostasia, que Joseph recebe uma denúncia, e essa denúncia é que ele estava causando um motim e que também os santos haviam destruído a imprensa. Então Joseph procura as autoridades legais da época para se defender, para explicar que não tem nada a ver com isso.
E quando ele chega, simplesmente as autoridades dizem para ele que ele não deveria se apresentar num tribunal em Nauvoo, mas que ele deveria ir para Carthage. Então Joseph ficou muito preocupado, porque ele sabia que eles iam ficar muito mais vulneráveis em Carthage e que também existia muitos opositores na região. Mas mesmo assim o governador prometeu segurança. Então, com essa crença, né, que eles seriam protegidos, ele decidiu ir para Carthage, se apresentar e esclarecer qualquer mal-entendido. Só que quando ele vai para Carthage, no caminho, na verdade o governador pega a milícia organizada e vai marchar contra os santos em Nauvoo. Então imagina o temor dos santos, eles já haviam passado por isso antes, e agora eles têm novamente uma milícia armada marchando contra eles. Então, nesse momento, eles mandam um recado para Joseph dizendo: não vá para Carthage, volte, nós precisamos de você. Mas Joseph também queria resolver isso, ele também queria esclarecer. Então, ele decide ir para Carthage e quando ele chega lá, ele se apresenta com outros membros da igreja, juntamente com seu irmão Jairo, que ele não queria que Jairo o acompanhasse, porque ele saberia que alguma coisa poderia acontecer com ele, poderiam atentar contra a sua vida. Ele não queria que Jairo fosse, e Jairo foi. Ele foi, mesmo que isso lhe custasse a vida. Ele estava disposto a pagar esse preço. E a gente vê as sessões quando o Senhor fala de Jairo, dessa integridade, de como ele foi esse homem justo, íntegro. E ele havia substituído Oliver Cowdery, quando esse foi excomungado da igreja, havia se tornado o segundo elder da igreja, ela era a mão direita de Joseph. Então ele seguiu a Joseph. E quando chegaram em Carthage, parecia algo simples, porque eles exigiram uma fiança para que Joseph fosse solto. Apesar de ser uma fiança cara, eles conseguiram reunir o dinheiro e pagaram essa fiança. Mas quando eles estavam já para serem, vamos dizer assim, absolvidos, sair do local, vem uma outra denúncia. E dessa vez uma denúncia de Joseph como um inimigo do Estado, o que poderia resultar até mesmo numa pena de morte. E nessas condições ele não poderia deixar a cadeia de Carthage. Então Joseph foi obrigado a ficar, e ele ficou com seu irmão Jairo. E é interessante porque o governador prometeu que cuidaria deles, que protegeria eles. Mas a primeira coisa que o governador fez foi retirar os guardas da cadeia. E alocou esses guardas em outros locais. Eles ficaram completamente desprotegidos. Era uma prisão que não tinha, vamos dizer assim, fechadura. A porta ficava aberta, não tinha guardas. Não é à toa que Joseph diz, que ele ia como um cordeiro, para o matadouro. E realmente foi assim. Muitas das declarações de Joseph nos faz a gente realmente pensar que ele já sentia, que ele já sabia sobre a sua morte. Primeiro ele insistiu que Jairo não fosse com ele. Depois ele falou que iria, como um cordeiro para o matadouro. E é interessante a disposição de Joseph e a integridade dele em tentar se mostrar, em tentar provar a sua honestidade, a sua fidelidade. E nesse momento, alguns membros haviam seguido também, mas acabaram tendo que preparar testemunhas para poder responder a essa nova denúncia. E Joseph ficou com seu irmão Jairo. 2 outros membros do Quórum dos 12 chegaram para dar apoio. E um deles foi Willard Richard e John Taylor. Esses membros ficaram naquele dia, 27 de junho, para poder acompanhá-los na prisão, na cadeia. E o que nós sabemos é que a seção 135 do Doutrina e Convênios já abre com essa escritura que fala, que eles selaram. Eles selaram um testemunho do livro Doutrina e Convênios e do livro de Mórmon com o próprio sangue, que volta das 5 horas da tarde.
cerca de 150 a 200 homens, com o rosto pintado de preto, chegaram na cadeia de Cartago e assassinaram primeiro Hiram a sangue frio e depois a Joseph. Feriram com muita gravidade, né, os outros dois apóstolos, tanto o apóstolo Willard Richard quanto John Taylor. E uma das balas de John Taylor, a gente conhece aquela clássica história do seu relógio de bolso, que a bala ficou ali cravada. Esses homens sobreviveram como uma testemunha do martírio, para poder contar ao mundo. Então, essa sessão 135, ela vai falar do martírio de Joseph, seus momentos finais, o consolo que ele buscou no livro de Mórmon, né, de amar as pessoas, de ter caridade, não importava o que eles fizessem. E quando a gente fica pensando em Joseph, assim como a gente pensa em tantos outros profetas, eles sempre tiveram a sua vida como um protótipo de Cristo. A gente vê nessa sessão, quando é dito que Joseph fez mais pela humanidade, né, do que qualquer outro profeta. E alguns podem achar que isso é muito ousado, mas quando a gente realmente conhece a história de Joseph, a gente sabe que não. Nós sabemos que Cristo é o nosso Salvador. E isso é indiscutível. Essa é a sua igreja, essa é a sua obra. E que Joseph, ele foi um instrumento para a restauração desse evangelho. E que ele preparou todas as coisas antes da sua morte. Ele estava preocupado já antes se acontecesse alguma coisa com ele. Então, essa preocupação em passar as chaves para o presidente do Quórum dos 12, e a gente sabe que Brigham Young recebe essas chaves, de modo que, se os homens pensavam que matando Joseph destruiria a igreja e a sua obra, eles se enganaram. Porque Brigham Young ficou com essas chaves e foi o sucessor, se tornou um profeta. A gente vai ver mais adiante como John Taylor se tornou esse terceiro profeta da igreja. Essa testemunha viva, ocular. John Taylor fala, né, que ele teve o privilégio de conhecer Joseph, não só na vida, não só observando sua integridade, não só observando seu entusiasmo pela causa do Senhor, pelo Evangelho, nas pequenas coisas do cotidiano, mas ele esteve com ele nos momentos finais. E ele testificou, né, que Joseph foi e é um profeta de Deus. Eu sou imensamente grata por essa obra, imensamente grata por esse evangelho. Nós sabemos que o legado de Joseph, ele foi imenso. No livro do Instituto, no Manual do Aluno, tem uma página inteira pontuando cada coisa que Joseph fez pela humanidade. Não tem como não ser grato, não tem como não reconhecer tudo o que ele fez e como ele selou esse testemunho com a sua própria vida, juntamente com seu irmão Hiram. Como ele deu a sua vida por esse evangelho. E ele morreu testificando dessas verdades. Em nenhum momento ele negou que tivesse tido uma primeira visão. Em nenhum momento ele negou a veracidade do evangelho, a veracidade do livro de Mórmon. Ele viveu para concluir o livro de Doutrina e Convênios e para deixar esse livro de revelações, de mandamentos, para que possa abençoar a nossa vida. E muitas vezes eu me entristeço, porque eu vejo às vezes as pessoas dizerem: eu acredito em Deus, acredito em Cristo, mas eu não acredito em profetas. Mas eu não acredito em Joseph. Joseph era um charlatão, era um enganador. E nós vamos encontrar muitas pessoas que vão tentar desmerecer ou fazer desacreditar o testemunho de Joseph. E o mais especial de tudo é que nós podemos ter o nosso testemunho a respeito de Joseph. Nós podemos orar, nós podemos perguntar a Deus, nós podemos seguir a mesma receita que ele seguiu naquela manhã de primavera, quando ele perguntou a Deus. Então,
que nós possamos realmente, se alguém tem alguma dúvida sobre o profeta, sobre o livro de Mórmon, vamos buscar, né? Se tem essa dúvida, vamos orar, vamos ler o livro de Mórmon, vamos pensar, será que algum homem poderia ter escrito esse livro? Gente, eu escrevo, né? Muitos de vocês sabem. E quando eu leio o livro de Mórmon, eu fico maravilhada, maravilhada com as histórias, com tudo que é dito. Eu tenho certeza, né, que essa obra foi inspirada por Deus. Um homem comum não poderia ter escrito. E Joseph, ele traduziu pelo dom e poder de Deus. Sou grata por esse evangelho, grata pela missão desse profeta, que selou o seu testemunho com o seu próprio sangue. E precisava ser assim, para que um dia os homens pudessem ser cobrados por isso. É muito interessante que Joseph, ele também teve uma profecia em relação ao apóstolo, ao apóstolo que estava com eles na cadeia, né, Willard Richard. Ele disse que ele estaria em um local em que ele seria alvejado e haveria tiroteio, balas de todo lado, uns cairiam à direita e à esquerda, mas ele sairia vivo, ele sobreviveria. E a gente sabe que essa profecia se cumpriu nessa ocasião. Esse irmão também foi ferido, ele foi ferido brutalmente, mas ele viveu para poder testemunhar essas verdades. A igreja segue. Quando a gente vai na sessão 136, é emocionante, porque apesar de haverem perdido o profeta, apesar de toda a perseguição que agora se instala contra eles, apesar das trevas, né, de toda espécie de perseguições se instalarem em relação aos membros da igreja, nós temos um novo profeta de Deus, seguindo avante, que é o presidente Brigham Young. Ele está indo com os santos, né, naquele acampamento de inverno. Ele está indo em direção ao oeste, para conseguirem estabelecer a Sião. E uma coisa muito interessante, uma escritura que me marcou muito, está aqui na seção 136, o presidente Brigham Young, ele diz assim: este será o nosso convênio, caminharemos de acordo com todas as ordenanças do Senhor. É uma sessão linda também, onde os santos recebem muitas instruções sobre sua vida, como deveriam conduzir suas vidas, mas ele fala, esse é o caminho do convênio. Nós vamos nos manter no caminho do convênio. Não importava se o mundo estava desabando. Essa era a igreja do Salvador. Esse é o caminho do convênio. E nós iremos adiante. E o que a gente vê hoje é a igreja estabelecida no mundo inteiro. O que nós vemos hoje é membros prestando um testemunho da veracidade dessa obra. Quando apareceu Moroni para Joseph, ele disse que o seu nome seria conhecido por bem ou por mal. E nós vemos isso acontecer hoje. Joseph, aquele menino desconhecido, tão pequeno, né? Nascido lá no campo, né? Um campesino com tão pouca instrução. E hoje todas as nações conhecem o seu nome. Eu sei que Deus vive, eu sei que Ele nos ama, eu sei que essa é a sua obra. Eu sei que o nosso Pai Celestial, juntamente com o seu Filho Jesus Cristo, dirige essa igreja. Sou grata por Joseph, grata por Jairo, por todos aqueles que deram a sua vida por esse evangelho, para que nós pudéssemos ter a igreja hoje, e com tantas facilidades. Eu sei que um dia, quando nós chegarmos do outro lado, nós teremos esse privilégio de conhecer tantos que partiram dessa vida, que alegria vai ser poder encontrar Joseph. Agradecer, só agradecer por tudo o que ele fez. Gente, essas sessões são maravilhosas, me emocionei muito e que o Senhor realmente nos inspire para que o mínimo que a gente pode fazer diante de tantas pessoas que se sacrificaram tanto e deram sua vida, é fazer a nossa parte. É
continuar no caminho do convênio. Uma boa semana para todos.